Bom dia! Tá todo mundo caladinho aí? Bom dia, pastor, graça e paz. Pensaram que eu tinha perdido a hora, é? Bom dia, pastor. Bom dia, queridos, como vão? Vamos bem. Todos a postos, preparados para trazer as perguntas para Anísia, ela vai responder todas elas. Bom dia, graça e paz. Graça e paz, irmã Adélia, e todos os alunos aí que estão conosco nessa manhã. Nós vamos dar início à nossa aula. E já quero... Bom dia, pastor. Bom dia. Bom dia, povo. Bom dia. Vamos dar início ao nosso... Bom dia. A nossa aula. Espero que todos estejam bem, todos estejam... Eu vou... dá para aparecer aqui um pouquinho? Nós temos a agradecer, né, pelo que ontem... Não. Que ontem nós tivemos... Bem que eu desliguei. Ontem nós tivemos um livramento, não é? A Aninha sofreu um acidente e bom dia. E eu agradeço a Deus porque ela está inteira aqui. Estou viva, irmão. Está viva. E a gente agradece a Deus porque, na verdade, hoje é o dia dela, mas quem ganha o presente sou eu, né? Hoje é o dia da esposa do pastor e eu agradeço a Deus pela vida da minha esposa, por Deus ter protegido, guardado, né? Olha, ganhei o dia hoje. Glória a Deus. E eu vou pedir para algum voluntário que queira orar nessa manhã, agradecendo a Deus pelo livramento que a Aninha teve ontem, né? Na estrada, o carro bateu e passei um susto terrível aí, mas graças a Deus só foram danos materiais, ela acordou sem dor nenhuma, nada, nenhum arranhão. E, enfim, estamos aqui, graças a Deus. E agradecer porque hoje é o dia da esposa do pastor Batista e nós louvamos a Deus por a vida dessas mulheres que eu costumo dizer que sem ela não seria muito mais difícil, mais cinzento, mais nebuloso, e eu agradeço a Deus pela vida da Aninha. Algum voluntário que queira orar? Pode abrir o microfone e orar, por favor. Senhor, quero te agradecer, ó Pai, por mais um dia. Te agradecer, Senhor Jesus, por estarmos aqui, ó Pai, em mais uma comunhão, para ouvir a Tua palavra, ouvir, Senhor, aquilo que vem direto dos céus para os nossos corações. Quero te agradecer, Senhor, pela vida de cada irmão da igreja, de cada família que lá congrega, Senhor. Em especial, ó Deus, agradecer pela vida da Aninha. Ó Deus, que o Senhor deu esse livramento no dia de ontem. Pai, muito obrigada, Senhor. Continua guardando a vida da tua serva, Senhor, que pega a estrada todos os dias, Senhor Jesus. Sabemos que o Senhor está sempre do nosso lado e com ela não é diferente, Pai. É por ela te servir, é por ela ser, Pai, digna, Senhor, de tanto amor, Senhor Jesus, porque nós somos dignos, Senhor. Às vezes, pensamos que não, mas pelo Senhor nos amar tanto, nós somos dignos, Senhor, de proteção, do teu cuidado. Muito obrigada por isso, Senhor. Continua cuidando dela, Pai. Continua cuidando do pastor, da Aninha, dessa família, Senhor, que só nos traz alegria, Pai. Obrigada por tudo, Deus. Fica conosco em mais uma aula, Senhor. Abençoa a todos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, irmãos. Obrigada. Ok, vamos dar início à nossa aula. Obrigado, Dica. Também depois vamos, no final, fazer um momento de oração pela vida
Vamos estar orando pelo José o Adecildo. Eu não sei se a Milu tem informação dele, se ele está melhor, se é dengue, se é Covid. Tem sim, ele já fez o teste, deu positivo, mas ele está bem, graças a Deus. Já está sem muitos sintomas, já está sendo medicado, está em casa. Okay. Mas deu positivo sim. A Andressa, por enquanto, está negativo. E a Bruna também não teve nenhum sintoma, nem nada por enquanto. Ok, vamos orar pelo o José, né, que é o esposo da Andressa, irmão do Albino, né? Vamos estar orando por eles. E tem também agradecer a Deus, porque é mais uma família que sai da quarentena do Covid, que é o Bruno e a Juliana, um casal novo que está conosco. Não sei se vocês lembram deles, eles são bem altões, né? E eles vêm com 3 crianças, e louvamos a Deus, porque também saíram da quarentena, tiveram alguns sintomas, febre, eu não sei se eles estão aqui conosco hoje, mas a gente louva a Deus, porque é mais uma família, e vamos agora estar orando pela vida do José. Eu não tenho lembrança de mais alguma família que esteja com Covid na igreja. Quem tiver, me diga aí. Não? Ok. Pastor. Osmar? Adriano também, acho que estava internado, não estava? Pai do Adriano. Então, alguém anota aí para mim, para no final a gente orar por essas pessoas, ok? Obrigado, Osmar. Obrigado. Bem, Anísia está aí, dá para abrir? Vamos começar a aula conversando? Ela pensou que ela ia ficar de aqui, fora. Bom dia. Bom dia. Eu tive uns problemas aqui, o negócio não entrava, quando entrava não falava, o meu suporte não parava de pé, eu já estava repreendendo em nome de Jesus para ele parar de pé. Agora eu fiz um apoio de livros e grampeadores e tudo aqui, ele conseguiu ficar de pé. Isso é ótimo. Ele não estava muito afim de escola hoje e não parava. Bem, Anísia. Mas agora tá bom. A gente vai começar com bate-papo e depois eu vou seguindo e depois a gente volta de novo no bate-papo e quem quiser entrar pode falar. Nós dois vamos dar aula junto hoje, sem combinar nada. Olha, no improviso não sai, hein? Bem, a gente tem nós vamos falar de vida pós-morte, mas, eu quero deixar pronto, né, Anísia? E a gente sabe que muito nosso sobre vida pós-morte, ela vem de influências de tradição familiar, da cultura que você tem, religiosa da sua família e também daquilo que a mídia fala de você. Bem, quem é dos anos 90, quem não assistiu Ghost, né? Quem não assistiu aquele filme Ghost, que é do outro lado da vida, aquele momento que aquele ator bonitão morre e o anjo... eu nem pode falar, né? Que esse filme já é mais reprisado do que qualquer outro. Já é velho. E aí você tem aquela luta do espírito do homem querendo ficar e tem um segredo para falar para a mocinha do filme, e aí tem um momento que ele cumpre a sua missão e aí ele vai, aí se abre um portal do céu, e aquele momento bonito, e eu já ouvi até crentes dizer, eu acho que quando eu morrer vai ser igual o filme Ghost, Vai tocar aquela música, viu? Tem que tocar a música do Ghost. Aquela lá, senão não tem filho. Aquela. Então, nisso aí, nós vamos começar, já dizendo isso, nós não vamos, além do que a Bíblia nos diz, nós não vamos alegorizar a morte, nem alegorizar a realidade pós-morte e a realidade do crente. Não, nós vamos, dentro do que a Bíblia nos diz, nós vamos nos prender a isso. Existem algumas nomenclaturas que nós vamos ter que explicar e vamos trabalhar em cima de teorias que são... que estão aí na cultura brasileira, a reencarnação, o sono da alma, o purgatório, são coisas que, para muitos crentes, isso é real.
Então, nós vamos ver o que a Bíblia diz, e eu não fiz um estudo, eu pontuei algumas coisas e a gente traz a discussão. Então, na hora que você quiser, abre aí o microfone e fala. Eu esqueci alguma coisa na introdução, Anísia? Não, é isso, né? Que de uns tempos para cá, de há muito tempo para cá, acho que já desde o século XIX, que começou assim se falar muito em escatologia, né? E quando se fala muito em escatologia, também entra essa preocupação. Então, de uns tempos para cá, as pessoas começaram a se preocupar mais com esse negócio de morte e pós-morte. E é natural essa curiosidade de saber o que vai acontecer com a gente depois que a gente morrer. Sim. Né? O que nós temos na cabeça, que a maioria de nós, principalmente de quem não nasceu num lar evangélico, que veio do catolicismo, ele tem uma visão que é a visão do catolicismo a respeito da morte. Né? Então, para essas pessoas, até a própria ideia do purgatório depois é mais fácil de assimilar, de quem já foi ensinado desde pequeno de que essa não é uma visão bíblica. Mas quem veio do catolicismo já tem mais vamos dizer, facilidade de pensar no purgatório. Né? Para o meu caso, por exemplo, que eu cresci no catolicismo. Então, a gente tem que pensar que a Bíblia nos ensina sobre dois fins, porque a morte é irremediável, né? Ela não tem... Né? Todo mundo vai morrer. E o medo da morte, justamente, é o medo desse desconhecido, né? De saber o que vai acontecer, né? depois da morte. Mas a gente sabe que a Bíblia fala que todos nós vamos morrer. Mas, mesmo assim, nós temos tanta preocupação, nós temos tanto medo disso, que a gente acaba, às vezes, até criando, assim, algumas palavras, algumas frases, para não falar muito da morte. Você pode ver que quando você vai no velório, o dirigente que está lá na frente fala, senhor fulano descansou. Não descansou nada, diga, morreu. Né? Então, a gente tem medo de dizer que morrer. Morte é algo que causa medo, né? Mas não pelo fato de morrer em si, mas pela incerteza do porvir. Saber o que vai acontecer depois, né? E a Bíblia dá algumas direções para a gente, nada além daquilo que a gente não pode ir além daquilo que a Bíblia fala. Exato. Não pode criar fantasia, não pode criar as ideias da novela Viagem. Eu ia falar da novela também. Então, a novela Viagem é uma delícia de você ver aquele céu lá, né? O povo fica passeando descalço num gramado bonito, florido, né? Mas a descrição bíblica é assim, né? As pessoas têm livre acesso acima, abaixo, e conversa, e entra e sai nas casas, né? Essa ideia que muitas vezes a gente tem distorcida, né? Não é aquilo que a Bíblia nos fala a respeito do que vai nos acontecer depois. O filme do Chico Xavier, o Nosso Lar, também provocou nos crentes algum comportamento fora antibíblico, né? Uma visão muito errada do que é o paraíso, né? E os crentes assistiram o filme do Chico Xavier? Assistiram. Podia não, é? Olha, eu estava entregando aqui, ó. Eu já estava animada com aqueles metrô que tem lá no céu, que eu tô com a preguiça de andar. Tá vendo? Eu não assisti, que se eu soubesse que tinha metrô, eu tinha ficado contente também, ó. Da hora tem uns metrozinhos lá, que você vai para os lugares de metrô, você não precisa ficar andando, não. Tá vendo? Começou a jogar, o povo... É legal o negócio. Se entrega, né? Que beleza, não sabia não, mas deve ser bom, né? Se tem carruagem de fogo, tem metrô também, né? Nós temos essa questão, a viagem, o filme, temos o filme O Ghost, o filme do Chico Xavier. Nós temos a cabana, que eu sempre gosto de dizer, tem ilustrações muito boas na cabana, né? Igual a Ayrton fala. Tem coisas assim que você olha na cabana, a mensagem é legal. Mas a gente não pode esquecer
que o autor quis florear o assunto. Ali não é real, ali é uma ficção. Se a gente lê a Cabana como uma ficção, beleza. Agora, se você pega tudo ali no pé da letra, é um problema. Como também o Nárnia, né? Tem uma que C.S. Lewis fala. Eu não li um livro, mas tem um livro do C.S. Lewis, Anísia, que fala sobre céu e inferno também, né? Eu não estou lembrado qual é, mas tem um. Eu não lembro, não. Mas tem um também. Bem, nós vamos lá. Eu vou falando aqui e você vai prestando atenção aí e nós vamos, qualquer momento que você queira falar, é só abrir o seu microfone porque... Ih, meu travou aqui. A vida pós-morte, né? Para muitos, a vida pode ser um momento de crescimento e após a morte eu tenho... Depois que minha alma evoluiu, eu vou ter outras oportunidades. Para muitos, a vida é só aqui e agora, e acabou, e desligou. É como se desliga a lâmpada, né? Desliga um aparelho da energia e acabou. Tudo acabou. Então, de acordo com a nossa visão sobre céu e inferno, aliás, de acordo com a nossa visão de vida pós-morte, talvez ela direcione toda a nossa caminhada e peregrinação aqui na Terra. Eu vou num livro, num texto que fala um pouco sobre isso. Eu vou começar por Jó. E está errado aqui a divisa. Na verdade, não, tá certo. É Jó 14, o verso 1 e 2, e depois o verso 14. Se você quiser abrir na sua Bíblia, aí seria muito interessante você pegar a sua Bíblia aí e olhar para ver se eu não estou... E marcar, porque os textos aqui podem te ajudar numa outra abordagem de alguma seita ou de alguém com teorias antibíblicas, né? Então, eu vou ler aqui e os irmãos acompanham. O livro do Jó, capítulo 14, nós vamos ler o verso 1 e 2, e depois vamos ler o verso 14. Bem, Jó está reflexivo agora, Jó já está doente, né? Só para você entender o contexto aqui. E o livro de Jó, a grande maioria são grandes discursos. Discurso de Jó, discurso de Deus, discurso dos amigos de Jó, discurso bem sucinto da mulher, que foi bem... um discurso que ela podia ter calado a boca, não ter falado nada, mas aonde ela fala bobagem. Mas, enfim. E aí, um destes é no capítulo 14, que está escrito assim: o homem nascido de mulher tem vida curta e passa por muitos desapontamentos e dificuldades. É como a flor, que se abre vigorosa, mas logo murcha, seca e vai-se como a sombra que passa, não dura por muito tempo. Mas, aí o verso 14, mas será possível que alguém que morra volte a essa vida depois de ter morrido? Quanto a mim, esperarei por dias melhores, até que seja liberado das minhas lutas e do meu árduo labor. Essa é um homem moribundo, né? Em cima de uma maca, nu, cheio de chagas. Imagina ele pensando sobre isso, sobre a vida, sobre a brevidade da vida, como a vida é passageira. Um homem que tinha tudo que um homem há 3.000 anos atrás, um homem do nosso tempo, um homem daqui a 2.000 anos, sempre vai querer aquilo que Jó tinha. Uma vida abastada, uma família, né, grande. Naquele momento, uma família grande era sinal de prosperidade, de vigor, de masculinidade também. Então, ele tinha isso, ele representava o homem raiz, que conquistou, que tinha coisas, e de um tempo
muito curto ele perde tudo, inclusive a sua saúde, menos a sua sanidade, ao ponto de deixar esses discursos para a gente hoje, né? E aí a gente também pode ter algumas perguntas que eu e você, em algum momento, fomos desafiados a pensar como Jó. E geralmente a gente só pensa isso na época da tragédia. A primeira é: o que exatamente acontece conosco depois que morremos? Simplesmente cessamos de existir? E a vida, é a vida uma porta giratória de saída e volta para a terra para se alcançar grandiosidade pessoal? Será que é uma porta giratória que eu saio e volto para a terra só para galgar evolução espiritual? Todos vão para o mesmo lugar ou vamos para lugares diferentes? Existe mesmo céu e inferno? Ou são estes apenas um estado de consciência? Existe uma linha hoje, dentro das igrejas, principalmente evangélicas, assim, só para dar um panorama, por que nós chegamos hoje nessa situação? Quando surge a teologia da prosperidade, na década de 70, 80, e o seu auge foi nos anos 90, a gente foi deparado com uma outra realidade de piedade, de cristandade. Até a década de 70, isso eu estou só dando um resumo, assim. O que era o crente? Né? Quem era o crente? Quem era o piedoso? Quem era o crente? Era um cidadão de oração, era um homem... quem era o exemplo de cristianismo, de fé cristã? Era um homem que orava, era um homem que tinha sua família no evangelho, era um homem que tinha sua vida cristã estruturada, era um homem que na rua era apontado como o crente, era aquele que sofria pela causa não própria. Interessante isso, hoje os crentes sofrem por causas próprias. Antes, o crente sofria por uma causa do evangelho. Ele era perseguido, o cara não vendia para ele porque era crente, ele era expulso da casa dele. O padre perseguia nos rincões por aí, né? Igrejas eram apedrejadas, os crentes eram banidos de cidades pelos padres, enfim. Era o servo sofredor do evangelho de Marcos. O filho do homem veio para servir, não veio para ser servido, mas veio para servir e dar vida por muitos. E os crentes absorveram isso. Mas a teologia da prosperidade, ela traz uma outra realidade. E o crente, até aquele tempo, a visão era o seguinte: eu sofro aqui, mas a minha esperança é o Senhor. Eu tenho o céu como penhor do meu sofrimento, como garantia de um mundo melhor. O crente parte dessa para melhor, né? Essa é o meu viver. É Cristo, mas morreu. Havia essa consciência do céu. Os crentes esperavam o céu. Mas quando surge a teologia da prosperidade, os movimentos neopentecostais, esse movimento que manipula o sagrado, em que as pessoas sopram o Espírito Santo no microfone, em que batiza com o Espírito Santo, em que o pregador vem lá com cura, sinais e milagres, toca nas pessoas e ele cura, ele dá ordem, ele determina, ele manipula o auditório para que possa sentir Deus. Até então, isso era muito, muito longe da realidade evangélica, mas a pessoa, ela chora, ela se emociona. Então, aquilo que é voltado para o homem. E aí as pessoas saem dos cultos com essa visão da teologia da prosperidade. Ele precisa ter um ambiente limpo, confortável, o som precisa estar afinado do microfone. A igreja ao gosto do freguês, a teologia da prosperidade trouxe para dentro das igrejas evangélicas. Mas o que tem a ver isso com o céu e o inferno, pastor? Começa por aí, porque a promessa agora não é mais entregue sua vida a Jesus. A conversa agora é outra.
É o que você pode entregar para Deus. Porque aquilo que você semear, você vai colher. Então agora já não é mais Deus, sou eu. Quanto mais eu der, mais eu tenho. Então uma pessoa que vive aqui na questão da lei da semeadura, e ela plantando e colhendo os seus dividendos, os seus lucros aqui, para que ela vai querer saber de céu? Ela não precisa de céu, porque o céu é o aqui e o agora. Você vai viver o melhor dessa terra, onde pisar a planta do seu pé. Então mudou-se o discurso. Os crentes hoje não são piedosos, crentes, servos. Os crentes hoje são massa de manobra. Para esses, e a teologia da prosperidade agora criou outros tipos de pregadores. São pregadores coaches espirituais. Eles são manipuladores das emoções humanas. E fazem com que as pessoas saiam dali sem conteúdo bíblico, mas com muita emoção, vibrante, chora, ela extravasa. Isso é uma sessão de terapia. Para que o céu? Se eu posso viver os domingos, o culto de terça, de quarta, de quinta, esse momento de tocar no sagrado, em que eu sinto, eu caio em transe espiritual. Então, entende? Esse êxtase que nos aguardava pós-morte não é mais uma realidade dos crentes hoje. Porque hoje já pode se viver esse êxtase agora. Eu conquisto a minha casa, o meu carro, e Deus vai me dar o do melhor. Porque é assim que se prova Deus. Então, aquela vida piedosa, daquele que passa necessidade. Aliás, o crente nem necessidade passa. Ele nem precisa usar máscara. Eu ouço muitos falarem. Porque Deus vai nos proteger. Então, quando você traz o céu para o aqui e o agora, é difícil você falar de uma vida pós-morte. Por que não se fala mais em volta de Cristo, em confissão de pecados, em céu e inferno, em conversão? Conversão, irmãos. A grande questão hoje dos crentes e isso não só dentro da teologia da prosperidade, é dentro das igrejas reformadas, dentro das igrejas batistas, presbiterianas, das igrejas evangélicas. Grande maioria dos crentes não entende se são convertidos ou não. Por isso que é quebrada essa visão de céu e inferno. A Bíblia nos diz que não apenas a vida após morte, mas há uma vida eterna e gloriosa. Mas como responder aquelas perguntas se aos domingos, ou as músicas evangélicas, as pregações, tudo nos leva a ter essa vida gloriosa aqui? Faça um exercício e olhe a grande maioria das pregações das redes sociais, de alguns pregadores famosos. A maioria deles tem a ver com você. Com você pode, você conquista, numa visão de um Deus que é manipulável. De viver o aqui e o agora, de uma vida gloriosa aqui, não de vida eterna. E aí eu uso essa imagem do céu das Testemunhas de Jeová, que é um exemplo, né? Quando Paulo visualiza o pós-morte, ele tem uma consciência, ele vai narrando aquilo que ele viu. Se foi no corpo, eu não sei. Se fora do corpo, eu não sei. Ele vai entrando num processo de descrição indescritível. E ele usa texto de Isaías. Aí ele diz, e a isso que as escrituras se referem, quando dizem, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. É assim que Paulo define a eternidade. Então, Paulo só confirma aquilo que Isaías diz, e agora ele fala para a gente hoje. Não tem como descrever o que eu vi.
Eu não consigo imaginar, nunca pude imaginar aquilo que eu vi. Então, a Bíblia vai aos Hebreus capítulo 9, verso 27 e 28, diz: assim como cada um é destinado a morrer uma só vez, e depois disso vem o julgamento, também Cristo foi oferecido como sacrifício uma só vez, para tirar os pecados de muitos. Ele voltará, não para tratar de nossos pecados, mas para trazer salvação a todos que o aguardam com grande expectativa. Esse texto é maravilhoso. Esse texto desconstrói qualquer ideia de purgatório, de reencarnação, qualquer ideia de que a vinda de Jesus não seja iminente, e impulsiona os crentes a ter uma visão de que conserte sua vida agora. Não vive um cristianismo meia boca. E também fala do que Cristo fez, a obra do Cristo foi uma obra única, específica. Nada que eu venha fazer aqui nessa terra vai conseguir purgar, limpar, salvar-me dos meus pecados. Então, é um texto muito amplo e que mostra para a gente que a vida é uma. O sacrifício de Jesus, ele nos purifica de todo pecado e ele já foi feito. Não precisa ser mais feito nada. E ele voltará. E isso precisa ser uma grande expectativa dos crentes. Alguém tem alguma pergunta até agora? Pode abrir o seu microfone ou fazer alguma observação. Vocês estão muito calados hoje. É o sono, né? Bem, eu vou seguir. 1 Coríntios 15, 20 e 21 diz: mas Cristo de fato ressuscitou dos mortos. Ele é o primeiro fruto da colheita de todos que adormecem. Uma vez que a morte entrou no mundo por meio de um único homem, está falando de Adão, agora a ressurreição dos mortos começou por meio de um só homem, Cristo. Bem, se Anísia falou que quem morre não está descansando, por que o apóstolo Paulo fala de adormecer? E agora, como que a gente faz? Eu vou parar aqui para você falar. Alguém sabe por que esse texto fala de adormecer? Por que Paulo fala em adormecer? Em Coríntios 15. Está assim na sua tradução também, Anísia? Primeira Coríntios 15, 20 e 21. Quem tiver também outra tradução, pode ler para a gente, por favor. Se alguém tiver alguma pergunta, joga no chat aqui que eu estou de olho. Estou vendo aqui a Juliana falando que estão curados. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor, né? Por isso. Mais alguma? Alguém tem alguma tradução? 1 Coríntios 15, 20 e 21. Eu acho que eu estou sozinho aqui hoje, hein, Anísia? Não, o povo está buscando resposta. O meu tá as primícias dos que dormem. Dos que dormem, o meu tá adormecer. Alguém tem outra tradução aí? Dentre aqueles que dormiram. Aqueles que dormiram. E agora, irmãos? Os crentes dormem? Eu vou seguindo, então.
Eu vou lendo alguns textos e aí tem uma hora que nós vamos dar uma parada aí de novo nessa palavra dormir. E aí, se você quiser falar, eu gostaria que vocês participassem, mas vamos lá. E aí tem um outro texto de 1 Coríntios 6,14. Portanto, Deus nos ressuscitará dos mortos por seu poder, assim como ressuscitou o Senhor. Aí, como Jesus ressuscitou? Essa é a pergunta. Jesus ressuscitou com uma espiritualmente só, ou de fato ele ressuscitou de carne e osso? Né? Como foi que Jesus ressuscitou? E estes irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. É outro texto que fala que uns vão para o castigo eterno e outros vão para a vida eterna. Então, existem dois lugares. Como assim? Um vai para um canto, outro vai para outro. Aí segue. Existe, então, de fato, o céu e o inferno. Existe? Não, o céu e o inferno é apenas um estado de existência, mas um lugar literal, né? E isso é a minha definição, né? O céu e o inferno não é apenas um estado de existência, mas é um lugar literal e muito real. Como eu vinha dizendo, a teologia da prosperidade trouxe uma vida cristã objetiva, trazendo a realidade do aqui e do agora, que muitos pregadores, e aí trouxe a ideia da teologia liberal, que diz que não é bem assim. No final das contas, um Deus amoroso e bom, igual o nosso, não vai construir um lugar chamado inferno para castigar as pessoas. Mas o que a Bíblia diz aqui? Estes irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Então, existe uma contradição naquilo que Jesus disse e aquilo que essa teologia diz. Agora, vocês que estão afiados com a última aula da Anísia, uma das últimas aulas da Anísia, que ela falava sobre a parábola de Lázaro e o rico, e aí tem esse quadro aí, né, das duas etapas da vida. A vida de um que os cachorros lambiam as suas feridas, ele comia as migalhas, né? Não sei se você está vendo a imagem, e o outro lá vivendo uma vida arregalada, em volta de mulheres e tal, mas aí um morre e vai para o inferno. Aí você vê ao outro lado da imagem, um sendo queimado na labareda do inferno, e o outro está lá sentadinho no colo do Abraão. E é essa figura de linguagem que também precisa ser acentuada aqui. Nós temos as parábolas que, depois de tudo que você ouviu esses domingos todos, eu vou resumir. Nós não podemos pegar parábolas para fundamentar doutrina. Aí você vai ouvir alguns comentários bíblicos. Não, mas essa não era exatamente uma parábola, porque as parábolas não davam nome às pessoas, e essa dá nome. Mas aí, se você for ver um nome, e aí você pesquisa o que quer dizer a palavra Lázaro, a Anísia falou na última aula dela, então você vê que ela volta à construção do seu princípio. Eram ilustrações, eram eufemismo, eu falei certo? Eufemismo, para ilustrar algumas verdades da vida diária. Então, ele falava de vinha para quem cuidava de vinha, ele falava de pescaria para quem era pescador, ele falava sobre criação. Então, ele ia usando essas figuras de linguagem para trazer princípios. Nós não podemos pegar a parábola e fazer alegorias com ela. Falar, olha, ele está vendo o sofrimento. Aí alguns afundamentam assim, olha,
mal do inferno é que a pessoa vai ficar lá do inferno, espiando, igual o Big Brother, espiando os irmãos lá do céu, a gente lá, abraçando o leão, o urso, igual o céu das testemunhas de Jeová, e comendo aquela maçã suculenta, aí tá lá, o fulano lá no mármore do inferno. Irmãos, eu de todas as definições de inferno, o Dr. Shedd dizia que o inferno é a manifestação da ira de Deus, né? É onde o homem prova daquilo que Jesus provou na cruz do Calvário. Estou com sede. E o que deram a Cristo? Um amargo gosto do vinagre azedo, e que isso entrou no paladar do Salvador na hora, minutos antes dele dizer, está consumado. Alguns dizem que foi um ato de misericórdia, né? Anestésico. Alguns dizem que não, isso foi. Mas isso prova que o pecado é algo amargo, e que o pecado trouxe danação eterna para toda a humanidade. O inferno, todos nós merecemos. Mas, por Deus ser gracioso e bom, ele nos atraiu através do seu Filho. E nos dá salvação, perdão, graça e misericórdia. Nós entramos no céu não porque somos merecedores, mas porque a graça de Deus é derramada sobre nós. Aí, eu quero usar o texto, Anísia. Se você já fez isso, meu irmão, faça. Eu desafio você a estudar a Bíblia com mais de uma versão. Já que você não conhece grego e hebraico como eu, mas nós não somos tão catedráticos como nossa irmã Anísia, que consegue ler no grego. Não consigo nada. Eu faço assim, nos meus estudos. Eu coloco 2 textos, às vezes 3, às vezes 4, às vezes até todas as versões, e eu olho. Vamos olhar as versões? Eu estou com do meu lado esquerdo, eu estou com a NVT, talvez uma das mais jovens traduções bíblicas, e eu estou com a NVI, a versão transformadora, e a nova versão internacional, que eu creio que é o que a grande maioria usa. Perceba aí, eu não vou ler o texto todo, mas é o que está em destaque no azul. O rico também morreu e foi sepultado, e foi para o lugar dos mortos. E aí, a NVI vai dizer, o rico também morreu e foi sepultado no Hades, onde estava sendo atormentado. Pois é, gente. Veja que... Alguém tem outra tradução fora Hades e lugar dos mortos? Alguém aí? Mundo dos mortos. Mundo dos mortos. Eita. Alguém tem outra tradução? Hoje o povo tá silencioso, Anísia. Eu acho que Pois é, o pessoal tá dormindo, né? Tá com medo de ir pro inferno, povo. E assim, enquanto o pessoal está procurando aí, que eu falei na aula lá da parábola do Lázaro e do rico, é que a gente não pode ler aquela parábola achando que aquela é uma descrição literal do que acontece sem analisar. Da mesma forma, é a palavra sono, é a palavra dormir aqui. Temos que estudar, parar só nessa palavra e fechar nela. Porque as escrituras sempre usam esse termo sono, dormir,
quando você usa, você já tem um problema com a parábola do rico. Porque o sono é um estado inconsciente. Dormir é um estado inconsciente. Quando você vai juntar isso tudo, se é literal ou não literal, você já começa a criar um problema aqui para nós. Por quê? Se é um estado inconsciente, como que o Lázaro não estava? E nem o rico. Então, quando fala sono, a gente tem que parar nessa parábola, nessa palavra, e fazer um exame só dela. E precisamos então, por isso que não pode ser o pé da letra. Precisamos entender o contexto. E aí, você que assistiu a aula, então tá gravado aí no YouTube, volta lá de novo. É porque quando você usa o termo dormir, se ele é um estado inconsciente, nós vamos trazer isso para a morte, nós estamos dizendo que o ser humano é uma entidade única. Então, nós temos que pensar. Então, a gente vai falar assim, não, o ser humano morreu, dormiu. Como mas os adventistas acreditam Exatamente. No sono da alma, né? Então, morreu, acabou. Então, não tem mais nada. Mas o próprio Jesus e outras passagens aqui vai falar que existe algo além. Né? O próprio Jesus falou, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Nós não somos uma unidade somente. Então, a gente tem que, quando fala nesse sono, tem que estudar com carinho especial, usando aqueles recursos que eu falei lá na aula, porque senão a gente vai ter um problema de interpretação aqui. E você, Paulo, tenta fazer como, até a Elisa disse aí no início, o Paulo, quando fala, os evangelistas falam da morte, principalmente no contexto judaico, eles tentam fazer amenizar a fala. E aí usa o que a gente chama de eufemismo, eu não sei falar direito, é uma visão alegórica e suavizada daquilo que eles estavam tratando. Nós precisamos tomar cuidado com os textos que que são literais e os que não são literais. Jesus está contando uma história e aí nós voltamos à interpretação do texto. Por exemplo, você que assistiu, você que na sua infância leu Monteiro Lobato, um sabugo de milho que fala, uma boneca de pano, o Saci Pererê, e isso eu estou querendo trazer para um contexto nosso. A gente lê aquilo, você sabe que a Emília é uma boneca e o Visconde é um sabugo de milho. Você sabe aquilo é o quê? Aí quando você vai lendo, você vai interpretar o texto e dizer assim, é uma literatura infantil. E o que tem dentro de uma literatura infantil? Você tem fantasias, você tem alegorias, e aí você vai lendo e aquilo vai trazendo mais fantasia, o mundo de Disney, Crônica de Nárnia, é uma literatura específica. Dentro da Bíblia, nós vamos ter literaturas, textos que trazem a alegoria, como Jesus faz. Eu estou querendo tomar até cuidado de dizer da parábola, para não estragar o que a gente já disse antes. Jesus vai usar as virgens, vai usar o casamento, a realidade de um casamento. Olha só que simplicidade. Jesus fala de uma mulher que perde uma moeda dentro de casa. E aí ele pega um assunto para falar de um... Isso é algo, é rico no Evangelho. Agora, quando nós pegamos a parábola de Lázaro, precisa tomar muito cuidado, porque o que Jesus queria dizer com aquela parábola? Aí você tem que pegar o contexto, para quem que foi dito. Eu não sei se você lembra, todas as vezes que nós estudamos aqui, sempre havia uma regra. A regra era o contexto, para quem Jesus estava falando, quando Jesus falou, em qual ocasião. Aí você fala, pastor, você pegou numa enciclopédia teológica? Não, o texto mesmo diz. Se a gente correr o olho nas últimos textos, aí tem um momento, né? Eu acho que foi uma das parábolas que a gente estudou, que ele está falando para as pessoas, aí falou, e falou aos seus discípulos.
Quer dizer, ele concentra agora, enquanto o povo está lá no burburinho lá, ele pega e conta uma parábola específica a seus discípulos. Então, quando essas coisas são coisas que ajudam e elucidam o nosso texto. A palavra que é usada aí, e como eu não sou muito... eu vou voltar aqui, senão não faço duas coisas ao mesmo tempo. E aqui você tem a palavra Hades, que foi usada lá no azul aqui, ó. No Hades, a NVI escreve literalmente. A NVT, ela traz uma tradução daquilo que é o seu original. É excelente a NVT. Não que a NVI não seja, mas, olha, lugar dos mortos. E olha só o que quer dizer a palavra grega Hades. Inferno, morte, sepultura, profundezas, lugares invisíveis dos mortos, habitação ou mundo dos mortos. Vê como o grego é complicado. Uma só palavra traz esse monte de significado. E o que muda, pastor? O contexto onde ela é colocada. Não é isso aí, Anísia? É isso aí. Por exemplo, se o Hades pode significar lugar de tormenta, a gente pensa, é o inferno já. Mas se o Hades é o mundo dos mortos, é o mundo de todo mundo. Então, todo mundo que morre, independente de uma coisa ou de outra. Então, o texto vai nos dizer o que aquela palavra está dizendo dentro daquele texto. A problemática das testemunhas de Jeová, nesse texto, é exatamente isso que a Anísia falou. O Hades vai depender muito do contexto em que essa palavra foi aplicada. Porque se é o lugar dos mortos, de todos os mortos, os crentes também morrem. Mas quando o texto, em alguns momentos, você vai vê-lo falando de Hades para quem já morreu. Em alguns momentos vai dizer de Hades o inferno, tormento. Então, tem uma outra palavra, e essa já é de origem hebraica, que é o vale de Hirom. É Hirom, Anísia, ou Hirom? Olha, aí a pronúncia eu já não sei. Perto de Jerusalém, onde se fazia o sacrifício a Moloque. Quem lembra de Moloque? Pois é. Moloque era um deus do povo cananeu ali. Os saduceus também tinham... saduceus não, perdão. Ih, meu Deus, me fugiu a palavra. Deixa eu ver se eu acho eles aqui. Bem, um dos povos vizinhos de Jerusalém tinham Moloque como seu deus. O que eles faziam? Eles construíram uma estátua enorme que tinha óleo quente dentro. Alguns vão dizer, não tinha óleo quente, era só fogo mesmo, né? E eles jogavam as crianças dentro da estátua vivas, como sacrifício. Aquilo os restos mortais que participavam daquele sacrifício eram que sobravam dentro daquela estátua, então aquilo fedia. E aquilo no Antigo Testamento, quando vai falar de condenação eterna, vai falar de Geena. É danação eterna, lugar de castigo para o mal. Que era o mesmo lugar onde se fazia o sacrifício para Moloque. Bem, alguma pergunta aí para a gente poder dar sequência? Bom, graça e paz, pastor. Olá, Rose. Graça e paz. Eu tenho uma dúvida. Assim, quando uma pessoa morre, né, ela é julgada automaticamente ou será julgada quando o Senhor voltar? Olha, eu sou ainda do modo antigo. Eu não sei qual é isso não existe um consenso dentro da teologia nos nossos tempos. Mas eu procuro seguir aquilo que o texto vai nos dizer lá em Tessalonicenses, capítulo 4,
aquilo que em Mateus 24 e 25 vai dizer sobre o final dos tempos, e Apocalipse também vai dizer. Vai existir um momento em que vai haver o julgamento final, até ia dizer isso aqui, já em sequência no texto. Os crentes, então eu entendo o seguinte, os crentes que estão aguardando a redenção de todas as coisas, a grande luta do bem e do mal, o Armagedon, aquela coisa que a gente sabe, os 1000 anos, uns vão dizer que já existe agora, outros vão dizer que é depois, o arrebatamento. Para a gente poder entrar nessa máxima, eu entendo que os crentes em Cristo aguardam a volta de Jesus. Num lugar que Jesus... Oi? Assim, você falou que entende que os crentes aguardam a volta de Jesus. Existe aí esse tempo entre a morte e essa volta, que seria talvez esse tempo de espera, que alguns lugares chama de sono, vamos dizer assim. Né? Outros de paraíso. E outros de paraíso, mas eu queria ler 1 Coríntios 4, versículo 5, não sei se você separou esse versículo aí, que diz assim: portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Esse versículo explica tudo para a gente. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, no qual somente Ele trará a plena luz. Então, esse julgamento pode não ser instantâneo, né? Essa ideia de morreu, já julgou e já está, né? Tem esse período. Eu não acredito que esse julgamento vai ser assim de cara, né? Eu acho que, aquilo que Paulo vai dizendo, e até em Apocalipse, vai haver um momento desse julgamento, sim, dessa separação. Eu prefiro ficar com aquilo que Jesus diz pro ladrão na cruz. Eu sou mais clássico, né? Eu não sei você, mas eu procuro dizer que o crente que morre está num paraíso, porque Jesus disse isso aí, né? Mas não é um lugar que vai estar ali eternamente, é um lugar, eu acredito num lugar intermediário, mas que vai haver o dia do arrebatamento da igreja, dos que estiverem vivos, aquilo que diz lá em 1 Coríntios. O julgamento vai ver, o Rosalvo morre de medo desse dia, porque ele acredita que vai ter um telão de 4K lá. E pensa no medo que ele tem quando revelar que ele era dos filhos de Gandhi mesmo, e a gente vê isso aí. Então, eu não sei se vai ser um telão e exatamente assim, né? Porque imagina só que tempo vai ser esse julgamento, começar do Adão até os nossos dias, vai ser complicado. Mas que vai existir na volta de Cristo a separação dos bodes e das ovelhas, vai. Diga aí, Anísia. Não, eu acredito nesse tempo, né, de separação entre a morte e a ressurreição, né, quando Jesus vai voltar, e aí sim tudo vai ser esclarecido, julgado, e já vai ser determinado um lugar, se é assim que pode se chamar, né? Porque senão a gente vai tratar a morte como assim, a existência ou não existência de Deus. Exato. Né? E para nós crentes, tudo isso que nós falamos aqui, a maior parte dela, ela já foi desconstruída, porque nós não podemos entender que com a morte existe uma não existência. Qualquer período que o crente viver, ele tem que crer que Deus estará presente na vida, nesse período intermediário, se é que é assim que a gente pode chamar, e depois. O nosso professor, Sidney, ele fala fala alma, corpo e espírito,
E ele não diz que é tricotomista, dicotomista, não alma e espírito é a mesma coisa. Ele é mais elegante, você sabe, né? Que ele diz, eu não sou tricotomista nem dicotomista. Eu entendo o homem como ser holístico. Já viu ele falando isso aí? Eu já vi ele falando. Holístico. Então, quer dizer, o homem é tudo isso aí, igual você disse, o homem não perde a consciência. O homem não apaga, desliga da tomada. Independente para onde se vai pós-morte, é consciente, né? O abismo, as trevas, que é o inferno, se lá vai ter a labareda, se a chama é azul ou vermelha ou cor de abóbora, eu não sei, mas existe um estado da alma que é muito mais do que muito mais do que um estado de espírito, mas um lugar em que porque, olha só, e Anísia, o que nos dá em Apocalipse essa impressão, né? Olha aí, Apocalipse, irmãos, 20, 13 a 15. Diz assim, o mar entregou os mortos, que jaziam nele. E a morte e o Hades entregaram os mortos, que neles havia. E por um foi julgado de um acordo com o que tinha feito. Então, a morte e o Hades foram atirados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele cujo nome não foi encontrado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E agora, Anísia, como que fica esse lago de fogo? Aí a gente já tem outro ponto para fazer uma aula inteira depois. Aham. Aí tá falando aí que o Hades dá conta de quem tá lá, né? Se a gente considerar o Hades como um inferno, então quer dizer que quem foi para lá tem uma chance de voltar. Tá vendo como precisa interpretar no texto o que a palavra quer dizer? Uhum. É muito além de você ler o texto e fazer ali uma interpretação rasa, assim. Então, porque tudo... Diga. Não, pode continuar. Você tem que trabalhar o Hades aqui, e eu pus em destaque, é o contexto que está falando de Hades, né? Então, cada um tem o seu contexto, né? E aí o Apocalipse 21:8 diz, porém, quanto aos covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que praticam imoralidade sexual, os bruxos, os ocultistas, os idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago de fogo, que arde perpetuamente no meio ao enxofre. Esta é a segunda morte. Pesado, hein? Alô? Oi. Pesado essa, hein? Então. Então, a gente precisa saber que vai ter um período, e depois vai vir um julgamento, e depois a sentença. A sentença. Esse o processo. E eu acho que para responder a Rose, é o julgamento, como é que você falou? A sentença... ao julgamento, né? E depois vem a sentença no final, né? A sentença no final. É só isso que a gente pode dizer, além daquilo que o texto... Está dizendo. Daquilo que o texto nos diz. Posso fazer uma pergunta? Diga. Quando vocês falaram da questão do morreu, vai para o paraíso, enfim, eu achei um texto que está em Mateus 27, do 51 ao 54. E do 50, na verdade. Jesus clamando, outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Certo. Abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Ai! Até os 53. Agora vai. Caiu a conexão, caiu. Caiu a conexão. Só tá dando para ver o topo da cara. Eu já vi o comentário, tá? Só para avisar, eu já li o comentário. Olha que maldade, ela já foi no...
no John MacArthur. Diz o que o John MacArthur falou que a gente diz em cima. Posso ler o comentário? Pode ler. Somente Mateus menciona esse milagre. Nada mais é dito sobre essas pessoas, o que seria improvável se essas pessoas tivessem permanecido na terra por muito tempo. Evidentemente, essas pessoas receberam corpos glorificados. Elas apareceram a muitos, o que foi suficiente para estabelecer a realidade do milagre. Então, sem dúvida, elas ascenderam à glória. Olha, é um texto intrigante, mas, Mateus, eu fico com aquilo que é mais comedido nos comentários. De tudo que a gente já leu sobre esse texto, a morte de Jesus, ela foi tão espetacular, ela foi tão extraordinária. O Cristo, que era Deus, ele é como uma grande explosão no universo que faz com que coisas sobrenaturais aconteçam nesse momento. Não foi um dia qualquer, foi um dia extraordinário. Esses que viram, o MacArthur e muitos outros mais clássicos vão dizer que essa galera apareceu como apareceu lá no Monte da Transfiguração, eles com o corpo glorificado, Moisés, Elias, para também trazer ao Cristo essa revelação do Messias. É difícil você argumentar dentro desse texto se os outros também não dão bagagem. Nem Paulo cita esse texto. Né, Anísia? Porque tem que ter muito mais do que alguns comentários trazem, porque vai falar de volta, de que, né, a pessoa, a sepultura devolveu, ou alguma coisa desse tipo assim, teria que ser direto, então, para glorificação mesmo, porque senão a gente vai cair naquela mesma história, mas viveu de novo, aí morreu de novo, como fica essa transição, né? Duas vezes? Eu entendo que não é uma volta aqui na Terra e que viveu novamente. Materialmente, não, porque ele teria que morrer de novo, né? Transfigurado. Aí vai contrariar Hebreus. Viveu uma só vez, depois disso o juízo. Então, a gente fica com a ideia de que eles vieram com o corpo glorificado, e isso a gente pode até aceitar. E falam que são santos, então são pessoas dentro da... né? Não eram os demônios, não eram alma penada, não era isso. Mas um texto difícil. A gente traz aqui qualquer dia o Sidney para explicar esse texto. Olá, bom dia. Olá, bom dia. Tá. O povo está no silêncio. Demais, né, falar sobre isso. Então, era sobre esse texto agora que eu ia falar, dentro de 1 Coríntios 15, 20, quando fala dos que dormem. Então, eu tinha uma dúvida sobre isso. Sobre os que dormem, esses que dormem é que dormem em Cristo, assim que Jesus voltar e se levantar, que ele é a primícia, né, o primeiro. Esses que estão dormindo, então, é nesse lugar intermediário aí? É os que estão dormindo? 1 Coríntios 15, me fala o endereço aí, por favor. 20. 15 e 20. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele a primícia dos que dormem. Né? Então, foi o que a Anísia falou sobre o que dorme, mas a Ravi está um pouco doentinha, que estava chorando, eu não entendi muito. Esses que dormem, está falando sobre quando Jesus se levantar, voltar, né? E se levantar, e levantará aqueles que dormem, os que partiram, que estão dormindo no Senhor, fala lá do seio de Abraão, também tem isso daí, né? E outra coisa, quando fala agora de Hebreus 9, 27,
esse juiz, então, alguns, quando você lê sobre o que a Anísia falou, que eu vou ser clara, eu não estudei assim profundo, que fala, segue-se logo o juízo. Então, alguns pregam nesse texto que assim que a gente parte, morre, em seguida já vai para o juízo, né? Alguns pregam sobre isso. Mas eu sempre tive essa dúvida de se segue-se o juízo logo, né? Ou se a pessoa, ela vai para um lugar, fica ali dormindo, depois quando Jesus vem, que todos vão se levantar. Eu sempre tive essa dúvida. Eu estava conversando com a Gleice esses dias, a gente falando sobre morte. Eu disse, é complicado falar sobre isso, porque tem coisas que não é bem clara assim. A lei se pergunta dentro disso, ficou uma dúvida. Os salvos, eu acho que é isso que o Jussara está falando. Os salvos irão para o paraíso antes do juízo final e os não salvos, né? Primeiro, o Coríntios está falando que Jesus é o primeiro daqueles que dormem, na linguagem, na Almeida 21, está dizendo dos que falecem, porque ele foi o primeiro que ressuscitou. 1 Coríntios 15, 20, ele é o primeiro do que dormem, porque daquele mundo dos mortos, que ele foi o que foi o primeiro que ressuscitou. A gente não conhece ninguém que tenha, crente que tenha morrido, por mais santo que seja, que ressuscitou. Então, Cristo foi o primeiro. Por quê? De acordo com Tessalonicenses 4, como a gente já leu algumas vezes, ou Coríntios, que a gente leu também, a terra, Apocalipse, fala que vai ter um momento em que os crentes vão ressuscitar. O mundo dos mortos, o Hades, vai devolver aqueles que já morreram, né? E é por isso que Cristo é o primeiro, porque vai acontecer esse dia. Quanto àquele estágio intermediário, para a gente deixar as pessoas não ficarem confusas, a Bíblia vai falar, a gente usa o termo estágio intermediário para aquilo que alegoricamente a parábola fala de ser de Abraão e que Jesus nomeou como paraíso. Aí eu digo, eu prefiro dizer que é paraíso do que Jesus disse, porque é o momento em que o cara salvou e foi. Então, para a gente não ficar alegorizando um assunto, exatamente o céu dá-se a entender que os crentes ainda não vão, eles vão para esse lugar, nós almejamos o céu, mas a gente entende que haverá a cidade santa, um novo céu, uma nova terra, tudo vai ser destruído e ser reconstruído com a redenção da humanidade. Então, eu prefiro dizer que existe o lugar, o inferno para os condenados, né? Para a gente ser objetivo, né? Já estamos 11h15 já. Pastor, eu quero só voltar um pouquinho na palavra da Jussara. Sim. Que até foi muito bom ela falar nisso. Acho que a gente precisa realmente fazer um estudo, assim, falar mais, né, pensar mais diretamente nisso. Mas quando, voltando ao texto de 1 Coríntios 15, né, que ela perguntando se isso é para os salvos, né, de quem se está falando dos salvos ou não. Não sei se é isso que eu entendi direito o que ela quis dizer. Ela perguntou isso. Não é? Então, eu volto no texto, na palavra, naquilo que Paulo está dizendo e com quem ele está dizendo. A gente tem que já começar a analisar o texto por aí. Versículo 1 do capítulo 15. Agora, irmãos, quero que lembrem do evangelho que eu anunciei a vocês. São pessoas que ouviram o evangelho, o qual vocês aceitaram e no qual continuam firmes. Essa palavra foi para esses irmãos que aceitaram e continuaram firmes. A mensagem que eu anunciei a vocês, por meio do qual vocês são salvos. Né? E o verso 3? Se continuarem firmes, isso eu estou lendo 2. Continuarem firmes neles, a não ser que não tenha adiantado nada vocês crerem nele. Né? Aí vai falando, no verso 3, eu passei para vocês o ensinamento que recebi, e aí ele vai falando disso, aí ele entra no assunto da ressurreição,
O versículo 17 diz, e se Cristo não ressuscitou, a fé de vocês é inútil. Que a fé de vocês é uma ilusão. Eu estou lendo aqui na linguagem de hoje, por isso tem algumas versões, umas palavras diferentes. Ou é uma ilusão, ou é um inútil. Aí quando chega lá no versículo 20, que a gente leu, aqui na linguagem de hoje diz assim, mas a verdade é que Cristo foi ressuscitado, e se isto é garantia de que os mortos, e isso é garantia de que os que estão mortos também serão ressuscitados. Ele está falando para salvos, e aí ele diz, isso é garantia de que se Cristo ressuscitou dos mortos, é sinal de que vocês serão ressuscitados também. E é interessante que é dito no verso 17, que diz, e se Cristo não ressuscitou, a fé é inútil, e ainda mais os vossos pecados, e ainda estáis em vossos pecados. Quer dizer, se esse fato histórico não tivesse acontecido, nada tinha valido a fé nossa, né? E acreditar que o crente um dia vai ressuscitar. Diga aí. Desculpa, é o Bruno, tudo bem, pastor? Fale, Bruno. Desculpa que eu acabei não acompanhando tudo, pode ser que eu faça uma pergunta que, de repente, o pastor e a irmã já até responderam. Ela responde, a Anísia responde. Não, eu não respondo nada, não. Mas é porque assim, ó, em Daniel 12, 2 diz assim, ó, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. E Jesus diz também na cruz do Calvário assim, ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Então é uma dúvida que eu tinha, assim, se na hora que você morre, você sendo salvo, você já vai, porque Jesus disse assim, ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. E aqui diz, dá a entender que você, que assim, que não é que você vai para o paraíso direto, mas que você vai estar dormindo, né? E depois vai ressuscitar para condenação ou para salvação. O irmão pegou pesado, já abriu logo em Daniel. Daniel Anísia, que é pré-milenista, ela é pré-milenista, aliancista. É verdade, ele faz isso, você vai estar comigo hoje. Olha, nós vamos ter que deixar a aula do pré-milenismo e do aliancismo, do dispensacionalismo para outro dia que nós não vamos dar conta hoje. Ele pegou pesado agora. Olha, o texto... para a gente sair bem desse texto e apontar para o novo, eu digo que você está num contexto de Daniel antes da morte e antes de Cristo ser o vicário, seu salvador, seu redentor. Esse conceito de salvação, ele acontece nos evangelhos. É assim, só para dizer, o judeu, ele tinha uma visão, e dentro do judaísmo, dessa questão do sono da alma. Quem morre, dorme. É esse o contexto. Mas quando Jesus vai nos dizendo isso, de que hoje mesmo estará no paraíso, eu prefiro esse lance do lugar intermediário, aguardando a redenção, é o mais seguro para a gente estar biblicamente. Por quê? Porque quando Cristo volta e vem a sua segunda vinda, ele inaugura um novo tempo, o reino do Cristo, do Messias. Então, os crentes vão para o novo céu e a nova terra, que é a cidade santa. O texto diz, ela desce do céu, ataviada, papapá, e aquele negócio. O que fica na nossa mente é o seguinte, morreu, já está tudo pronto, o julgamento está tudo pronto. Não é isso que a Bíblia nos dá como segurança. Por isso que eu gosto de usar o termo intermediário, para a gente poder ter um pouco mais de entendimento e elucidação nisso. Quando Jesus diz hoje mesmo, porque Jesus era Deus. E se o crente vai para esse lugar que é chamado paraíso, Deus lá está também. E é por isso que ele está dizendo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, pela questão da presença divina, que é real, verdadeira, ele é onipresente, é um Deus que está em todos os lugares, e ele fala dele como Deus estarás comigo lá no paraíso. Não é isso? Ufa.
E quando Jesus diz hoje mesmo estará no paraíso, aí nós vamos voltar no caso da palavrinha. Esse hoje está dentro do nosso tempo, que nós conhecemos como hoje? O lance do Kairos e do Cromos, Isso. né? E o Kairos é uma ideia de que Deus não tem um relógio e um tempo. O hoje mesmo é o estar, o ser Deus agindo. Então, quando Jesus fala, ele tem a sua autoridade divina ali. Então, ele está dizendo hoje, mas num espaçamento de tempo, dizendo assim, eu estou lá, estou acolá, estou aqui e agora. Eu estou sempre. É estar em todos os lugares ao mesmo tempo, em todo o tempo ao mesmo tempo, e é Deus, assim, é lance difícil de explicar. O Shed, ele comenta esse versículo do ainda hoje estarás comigo no paraíso, dizendo que é um lugar, uma condição de bem-aventurança celestial, que é isso que você está falando aí, para aqueles que morrem no Senhor. Né? E até a ressurreição. E tem um tempo. Qual é o tempo? Até a ressurreição de todos. Eu gosto de dizer a redenção de todas as coisas, mas talvez para o pessoal entender, até a ressurreição de todos, né? Ao fim dos tempos, o juízo final, vamos dizer assim, é esse momento. Então, existe esse período, o hoje, e o paraíso, esse lugar, e o espaço que a gente não tem um endereço, nem um GPS para chegar, mas que Jesus sabe, Jesus está lá. Sim. Amém. Eu espero ter respondido. Agora, Daniel, não dá para ler Daniel, Juliano, sem entender que é um livro profético. Agora, ele não pode ser alegorizado também, né, Anísia? Porque o livro de Daniel é um livro profético, coisas que lá, a maioria das coisas lá já se concretizaram, né? E aquilo que ficou nebuloso para a gente tem que procurar se há um encaixe dele dentro do Novo Testamento. Né? Eu já até fiz, eu não sei onde está esse estudo, mas eu fiz o livro de Daniel no Novo Testamento. O que aquilo está querendo dizer? Uma boa edição de livro aí para você pôr no mercado para a gente. Tem que procurar saber onde é que está o estudo, né? Que foi até o Tilean que nos pediu, quando a gente estava fazendo o curso, a aula, a matéria dele, e falando sobre isso, né? Porque a gente fez um semestre inteiro só do livro de Daniel. Então, você tem aonde está o livro de Daniel dentro do Novo Testamento. Então, precisa ter um estudo específico só para a gente tratar desse tema, porque há muitas pregações que a gente vê no livro do Daniel que a gente fala, não, né? Precisava de ter esclarecido esse pontinho aqui, para você não confundir a cabeça dos fiéis, né? Mas aguardem a edição do novo livro, Daniel nos Evangelhos, a doutora em escatologia. Precisa estudar muito aí para poder... Quero ver esse estudo aí. Olha aí, vamos procurar para ver onde é que está, para a gente achar e passar para o pastor estudar para esclarecer aí para os irmãos. Não, é uma boa aula de escola bíblica. Bem, irmãos, vamos encerrar dizendo que a vida na Terra, na verdade, a gente encerra sem muita explicação, né? Pastor, posso só falar uma coisinha? Pode. Antes de encerrar? Nós vamos ter que continuar, porque nós não explicamos o purgatório ainda. Nós vamos nisso. Porque os irmãos que estão com dúvidas do purgatório, deixa para a semana que vem, né? Essas questões aqui, sono da alma, purgatório e reencarnação, a gente volta nos próximos capítulos. A vida na Terra é um teste, uma preparação para o que há de vir. E eu gosto do John Bunyan, né? Que escreve O Peregrino. A vida do crente é uma peregrinação. Para os crentes, é a vida eterna na presença imediata de Deus, né? Que a gente meio que discutiu isso aqui agora com a pergunta do Juliano. Então, como nós nos tornamos justos, aptos a receber essa vida eterna, se não é pela graça de Deus, né, irmãos?
e aqui tem algumas definições do sono da alma, e aí é apenas um caminho, e a gente resume esse nosso encontro nessa manhã dizendo que muitas coisas a gente não tem muita clareza, né? E a gente precisa estudar muito a palavra de Deus. Mas o que a gente precisa, pastor, na verdade, além do estudo, é crer somente. Porque se a gente se agarrar muito a ter literalmente o que isso significa, o que isso aqui vai, o que vai acontecer comigo, literalmente, a gente acaba fugindo um pouco daquilo que a gente já leu aqui em 1 Coríntios 15, né? Daquilo que vocês creem, né? Se vocês não acreditam na ressurreição, a fé de vocês é inútil, é em vão. Então acredite que você vai ressuscitar. Se você morrer em Cristo Jesus, salvo, você vai ressuscitar. O dia, a gente nem liga muito, vamos dizer assim. O importante é estar com Cristo a eternidade toda, porque ir para o outro lado lá, eu acho que não deve ser muito bom também. Jesus diz o seguinte, né, dentro daquilo que você falou agora, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Olha. E a gente possa levar essa palavra no nosso coração, crer que o Senhor é a nossa vida, a nossa ressurreição. E a gente volta de novo a esse assunto, então prepare as perguntas aí. Se quiser mandar durante a semana, nós vamos estar... Eu acho que hoje só foi a introdução, né? Não deu tempo de falar. A Adriana está sugerindo que a aula comece às 6 da manhã. Então marquemos uma vigília de 24 Eu quero ver o pastor horas. acordar às 6 da manhã. Bem, irmão, se eu acordar às 6 da manhã, eu estarei bem mal-humorado, já vou dizer que o inferno é a labareda de fogo mesmo. Eita, aí vai ser bom. Aí vai dar certo. Eu ia dizer isso, viu? Acordar e não acorda, o problema é a gente conseguir a dele. Ô, Milu, se ele acordou às 6 da manhã é que houve o arrebatamento, então. No mínimo. Ai, meu Deus. Irmãos, estamos encerrando. Nós vamos orar agora, agradecendo a Deus pela vida da família do Juliano, ou da Juliana e do Bruno. Da Juliana e do Bruno. Agradecer a Deus, né, porque eles passaram por esse período. Orar pelo José, Adecildo, né? Agradecendo a Deus por tantos outros, né, que já tiveram. Simone, que está aí com a gente, passou pela cirurgia e está bem, graças a Deus, né? Saúde da Liliane, tantos outros irmãos que estão aí na batalha, né? Por saúde, não é fácil, né? Agradecer a Deus pelo livramento da Aninha, Então, quem... Anisa, ora aí no final, agradecendo a Deus a esse momento. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, pelo cuidado que o Senhor tem tido, ó Deus, e ter nos sustentado durante todo o nosso tempo aqui nessa terra, Pai. Pai, nós te louvamos pelo estudo, ó Deus, nós te louvamos porque nós estamos, Senhor, querendo aprender cada dia mais de Ti, ó Deus. Nos capacita a compreender a Tua palavra, ó Deus. E aquilo que nós não compreendermos, ó Deus, que o Senhor nos dê fé para poder crer nas palavras de Jesus, ó Deus, que Ele é a ressurreição, Ele é a vida, e quem estiver com Ele vai estar eternamente com Ele, ó Deus, em paz, ó Deus. Num lugar, ó Deus, onde não teremos mais dor, mais lágrimas, mais sofrimento, ó Deus. E nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor teve, Senhor, amor pela humanidade, quando deu seu Filho, para que pudesse providenciar isso para todos nós, ó Deus. E nós te louvamos pelo tão grande sacrifício do teu Filho Jesus. Deus, no nome de Jesus, nós te agradecemos pela vida dos irmãos, ó Deus, que se recuperaram, ó Deus, do Covid. Deus, pessoas, ó Deus, que o Senhor esteve do lado, Senhor, e estão agora agradecendo, ó Deus, pelo teu cuidado. Nós te louvamos, ó Deus, por as pessoas que estão agora também passando ainda por dificuldade, porque sabemos que as tuas mãos estão estendidas sobre cada um deles. Deus cura, restaura, renova, ó Deus, as suas forças, ó Deus.
Cuide, ó Deus, para que cada um creia, Senhor, que o Senhor é o médico dos médicos e pode, Senhor, curá-lo, Senhor, em nome de Jesus. Nós te agradecemos por essa manhã que passamos na tua presença, por momentos, ó Deus, que passamos diante de ti, ó Deus. Nos prepara para o culto, Senhor, logo mais à noite, ó Deus, e que nós tenhamos hoje um restante de dia abençoado, Senhor, sempre na tua presença. Muito obrigado por tudo, ó Deus, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor está fazendo neste momento e por tudo aquilo que o Senhor fará nas nossas vidas. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém.